Oi, meu povo, mais uma vez eu aqui, né? Ô, gente, no dia de hoje, né, eu vou estar gravando mais vídeos, sim, né? Porque foram muitos dias, né? Foram muitos dias eu sem fazer, né, as ministrações, né? Sem colocar aqui os versículos do dia, né? E a minha missionária querida estava exercendo o papel de pastora, né, lá no ministério. Então, ela tem sido muito abençoada por nosso ministério. Eu falei com ela: minha filha, cuida aí, cuida aí. Tem muito tempo que não tem culto, né? Eu passei mal logo no dia da reunião de obreiro, logo no dia do estudo de doutrina, logo no dia da água consagrada, né? E eu estou prevendo, né? Eu estou querendo que sexta-feira, né? Fim de semana agora tenha culto, né? Porque eu vou ter que passar mais um fim de semana fora, o quarto fim de semana vou ter que passar uma semana fora, né? Então, assim, eu vou ter que ministrar muito dia e noite, noite e dia, né? Queridos, eu estou aqui para ministrar um versículo, ele é repetido, né? É um versículo que eu já ministrei, né? Mas eu quero ministrar ele aqui de novo. Provavelmente hoje vai ter 3 ministrações, hoje, né? Provavelmente vai ter 3 ministrações. Então, eu quero ministrar, né? O versículo de Amós, né? Versículo de Amós, capítulo 5, versículo 24. Mas antes eu quero dizer, né, que em breve nós vamos começar, né, a estudar, né, a estudar a Bíblia. Eu vou estar dando um estudo 2 vezes ao dia, um depois do versículo do dia na parte da manhã e o outro de noite, às 7h30 da noite, em nome do Senhor Jesus. Então, um depois do versículo do dia, né, que é 4 e pouca da manhã, e à noite, 7 e pouquinho da noite, também tem estudo. E eu peço a vocês, gente, que entrem no grupo Ministério Águas Vivas. Eu vou compartilhar esse vídeo com algumas pessoas. Aquele que eu compartilhar, por favor, entra no grupo Ministério Águas Vivas, porque está sendo uma bênção, está sendo uma maravilha. Inclusive, eu vou estar gravando um vídeo aqui também no YouTube mais tarde. Eu falei com as pessoas do ministério que eu não ia postar no YouTube, mas eu vou postar sim. Nós estamos realizando semanas de oração. E isso vai até a última semana do mês de agosto. Essa semana de oração, né, nós vamos orar por muita coisa. E essa semana de agora, primeira semana de agosto, estamos orando, né, por restituição, restauração e libertação. Então, essa semana de agora, de agosto, nós estamos orando por restituição, restauração e libertação. Se você tem uma pessoa que você intercede por ela, né, clama a Deus por ela, ora por ela essa semana, né, por libertação e restauração. Eu tenho várias pessoas que eu intercedo e peço a restituição, a libertação, né, a restauração, a salvação, né, para a vida desse povo. Então, então essa semana agora, nós estamos com isso aí, tá bom? Orando por restauração e também a libertação. E também, né, se você... eu ia falar mais alguma coisa. Ah, tá. E também nós vamos começar o estudo a partir de hoje à noite, tá bom? Então, hoje à noite já vai ter o nosso... nós estamos estudando também por chamada o livro de Apocalipse lá no ministério. Vai começar, eu creio que esse final de semana. Então, nós estamos estudando o livro de Apocalipse todo sábado, o livro de Apocalipse, 8 horas da noite. E
E é isso, nós vamos estar estudando também agora a Bíblia, né? Vamos começar tudo de novo. Vamos lá para o livro de João, né? Vamos estudar, né? Eu creio que um capítulo né? Eu creio que um capítulo nós vamos durar 3 ou 2 dias ou um dia no mesmo capítulo. Então hoje à noite eu já vou estar gravando o primeiro dia do estudo, tá bom? Então, né? Recado, graças a Deus dado. Gente, eu quero o versículo que eu queria ministrar aqui é no livro de Amós, capítulo 5, versículo 24. Corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Então, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Quer dizer, o livro de Amós, né, ele é um livro que o povo deixou de fazer muitas coisas, né, muitas coisas que era para ser feita, muitas obras que eram para ser realizadas, né, não foram realizadas. As pessoas deixaram de fazer, né, essas obras. Então, quantas coisas eram para ser feitas, não foram feitas, quantas coisas foram realizadas, quantas coisas era para ser realizada e não foi realizada. Então, o povo de Israel deixou muito, né, de ajudar os pobres, de ajudar os necessitados, de ajudar aqueles que necessitavam das coisas. O povo de Israel, eles não faziam, não realizavam as obras, né? Eles, né, não realizavam, né? Não cumpriam as obras. E o Senhor disse um dia para eles, né? Se vocês não consertarem essas negligências, se vocês não consertarem essas negligências, né? Se vocês não consertarem essas más obras, né, que vocês estão fazendo, que vocês não estão realizando nada do que eu estou pedindo. As obras não estão sendo cumpridas, as obras não estão sendo feitas, não está sendo nada obedecido. Então, se vocês não consertar isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou causar destruição. Isso que o Senhor disse, né? E o juízo do Senhor, nós sabemos como é, igreja, né? O juízo do Senhor, ele é né? O Senhor, ele castiga, né? O Senhor castiga tudo que nós fazemos de errado, o Senhor castiga, né? Se nós não obedecemos o que ele diz, né? É causa de destruição. Ele faz nós passarmos por muita coisa. Então, se nós não obedecemos o que o Senhor está pedindo, é muita coisa que acontece com nós. Então, ele está dizendo, né? Ele diz lá para o povo de Israel, se isso aqui, o que vocês estão fazendo, não for consertado, né? Eu vou causar destruição, né? E esse povo, então, né, não deu ouvido ao que o Senhor disse, não acreditou e sofreu destruição. Por quê? Não ajudava os pobres, não ajudava os necessitados, não andava no caminho do Senhor. Então, assim, foi muito triste, né? Foi muito triste. O que o povo de Israel, né, passou ali, a destruição, mas é porque eles mereciam. Porque eles estavam sendo negligentes. A destruição que eles sofreram é porque eles estavam sendo negligentes. E isso era promessa de Deus, né? O Senhor prometeu isso, que se eles não obedecessem, eles iriam, né, passar por coisas difíceis, né? Então hoje o Senhor ele tem várias promessas para nós, né? Mas ele também tem várias ameaças. O Senhor tem coisa boa para fazer para nós, só que também, se nós obedecermos, se nós não obedecermos, nós seremos castigados. Então, hoje, o Senhor está dizendo para nós, olha, assim como as águas do rio vai correndo, né? Nós não vemos lá as águas do rio tudo correndo, né? Então, assim como a água do rio corre, né? Vai correndo assim, vai correndo, né? Aquela água do rio. Assim como a água do rio corra hoje para
deixar de ser negligente. Isso o Senhor está dizendo para mim, isso o Senhor está dizendo para você. Assim como a água do rio corre, corra hoje para deixar de ser negligente. Assim como a água do rio corre hoje, corra para deixar de ser desobediente. Assim como a água do rio corre, corra hoje para se converter e aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Assim como a água do rio corre, corra hoje para fazer a obra do Senhor. Corra hoje para obedecer. Corra hoje para se reconciliar com o Senhor, para ter uma vida com Cristo. Assim como a água do rio corre, corra hoje para consertar os seus atos, para consertar os seus erros e para viver uma vida com o Senhor. Assim como a água do rio corre hoje, corra para você estar reconciliando e tendo uma vida tranquila com o Pai. Então, o Senhor está dizendo, querido, que se nós não corrermos hoje, para cumprir a obra do Senhor, fazer aquilo que Ele quer, se nós não corrermos hoje, assim como a água do rio corre, para consertar os nossos atos, assumir os nossos erros, obedecer ao Senhor e se converter e aceitar o Senhor como o único suficiente Salvador e cumprir o chamado do que o Senhor tem nas nossas vidas, se nós não correr para isso hoje, a destruição será colocada. O Senhor vai me fazer e vai te fazer passar por coisas. Eu gosto muito de ministrar essa frase aqui, ó. Não destrua o meu templo, porque eu vou te destruir também. Não destrua o meu templo, porque eu vou te destruir também. Então não destrua o que é do Senhor, porque senão Ele vai me destruir também. E assim como a água do rio corre, corra hoje, igreja, corra hoje, sabe para quê? Para fazer o bem. Porque aquele povo não andava fazendo bem. E o Senhor foi alertando, 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 foi alertando. E aí, depois que eles não obedeceram, o Senhor foi e colocou destruição na vida deles. E eles sofreram com destruição. Então, se nós não obedecer hoje, nós vamos ser destruídos. Nós vamos ser destruídos. Eu falo que de quarta para quinta, eu dormi 9 e pouquinho da noite. Eu não sei porquê, mas dormi. Aí eu sonhei com várias pessoas, que eu não vou falar o nome. Elas são, eu creio que são inscritas, eu creio não, tenho certeza, que elas são inscritas aqui no canal. Aí, e nenhum deles é membro do Ministério Águas Vivas. Eu queria muito que você fosse membro do Ministério Águas Vivas. Inclusive, vou compartilhar com eles e vou deixar, o link na descrição, quem sabe eles entram, Então, eu sonhei com essas pessoas. Foi mais de 9 pessoas. E eu amo muito elas. E aí eu fui e falei, e sonhei com elas. E veio assim uma frase: eu tenho um chamado. Eu falei assim: Deus, o que é isso? Você não ora para essas pessoas todos os dias? Eu falei assim: oro sim. Então, diga para elas que eu tenho um chamado. E se elas não aceitar hoje, se elas não converter hoje, se elas não parar para obedecer hoje, eles vão sofrer destruição.
Então é o que eu digo. Eu fui, mandei uma mensagem, acertei o macete, uma bronca de cada um, entendeu? Uma bronca de cada um. Falei, ó, se você não obedecer, hoje o senhor vai causar destruição. Se eu não falei isso na quinta-feira, eu estou dizendo agora. Gente, se nós não corrermos hoje, assim como a água do rio corre, nós estamos lascados. Então, que nós venhamos correr. E que você venha correr para converter. Porque nós estamos muito dispersos. Ah, mas religião, isso e aquilo, e blá, 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 e ppp. Para, gente, para com isso. Deus é Deus. Deus é Deus. Nós não temos que nos sentir desconfortáveis com Deus, não. Nós não temos. Nós não temos que... Ah, mas ultimamente Deus está misturando com Deus, está misturando com nada. São as pessoas que estão misturando Deus com as coisas. Sirva a Deus, querido. Sirva a Deus. Então o Senhor está dizendo hoje, corre assim como as águas do rio correm, para fazer o bem, para obedecer, para parar de ser negligente, para consertar os seus atos, para assumir os seus erros, para fazer o bem e para cumprir o chamado que Deus tem para você. Então é isso que o Senhor está nos dizendo hoje. É isso que o Senhor está nos dizendo. É isso. Então, querido, que nós venhamos correr, né? Estamos recebendo alerta do Senhor todo dia, todo minuto, todo segundo. Nós estamos recebendo alerta do Senhor. E o Senhor está dizendo, corre. Corre, corre, corre. Corre, assim como a água do rio corre. E como o ribeiro perene corre. Né? Você também vai correr hoje. Né? Então, o Senhor disse para o povo de Israel. O Senhor disse para o povo de Israel, em vez de vocês ficarem nessa penúria, em vez de vocês ficarem nessa rebeldia, vai consertar. E o Senhor diz isso hoje também. O Senhor disse hoje para mim e para os meus 26 inscritos. Em vez de você ficar nessa penúria, em vez de você ficar nessa rebeldia, nessa negligência, vai consertar também. Então, que Deus nos abençoe, que nós venhamos consertar, correr e consertar, para viver uma vida tranquila diante do Senhor. Amém.